Bem-vindos ao Espaçonave Podcast, o seu podcast semanal onde falamos sobre marketing, branding, tecnologia e outros temas que orbitam o universo criativo. Eu sou Henrique Félix e para hoje eu resolvi trazer um tema também um pouco polêmico, que vai falar sobre a IA, mas eu também acredito que é um tema super pertinente, que é sobre o papel do profissional do marketing hoje. Qual seria a função principal desse profissional? Como que ele se vê entre tantas funções e algumas dessas funções ficando cada vez mais fáceis de serem realizadas? Será que nessa situação o profissional do marketing se torna mais importante? Menos importante? É o que a gente vai falar hoje. Mas eu acho que antes da gente conversar, a gente vai ter que entender duas transformações recentes que o mercado do marketing teve. E nós vamos também falar sobre o mercado do marketing como um todo, porque o papel do profissional se transformou em decorrência de um mercado também que mudou. O primeiro fenômeno que eu gostaria de trazer é a pandemia, porque eu acredito que a pandemia mudou muito o comportamento, de microempreendedores, empreendedores autônomos e também das empresas maiores, A digitalização chegou para todo mundo, ela já estava avançada e muitas pessoas já utilizavam amplamente, mas isso se difundiu massivamente com a pandemia. Todo mundo se digitalizou, as igrejas se digitalizaram, o mercadinho da esquina se digitalizou e, evidentemente, as empresas grandes também acompanharam esse crescimento e se digitalizaram mais. Foi preciso que a tecnologia abraçasse as empresas para ajudar nesse momento tão difícil que foi a pandemia, Então, o que antes era um diferencial competitivo, que seria você estar produzindo conteúdo bacana no Instagram ou estar ali perto do seu cliente no Facebook, se tornou o básico, Básico que hoje é tido como um básico e eu acredito que é difundido que é um básico. Mas tem muita gente não fazendo o básico também e a gente vai falar disso depois. O outro fenômeno que eu gostaria de trazer é o que a gente está vivendo mais recentemente com a IA. A IA, e especialmente o ChatGPT, a OpenAI, ela difundiu e democratizou o acesso à IA generativa. Então as pessoas conseguiram utilizar isso de forma gratuita inicialmente, Apesar de que a OpenAI sempre comercializou os planos pagos, a IA generativa rodou muito e rodou muito bem, obrigado, nos primeiros anos, meses, pensando já em treinar essa tecnologia e desenvolver melhores condições para ela, Porque ela aprende com ela mesma, então ela precisava de ter mais usuários para conseguir desenvolver mais rápido. Foi o que aconteceu. A grande maioria das pessoas conseguiu utilizar e conseguiu desenvolver algum trabalho ali junto com a IA. E ainda fazem isso, Muitas das pessoas não passaram para outras plataformas. É sempre válido falar que grande parte dos usuários ainda compreende a IA como o ChatGPT, da mesma forma que até hoje muitas pessoas acham que internet é rede social, Mas isso a gente vai evoluindo e vai ampliando os conceitos para a massa com o tempo, A tecnologia tem essas camadas e vai se difundindo e se tornando normal. Só que com a IA, o profissional do marketing se viu com uma ameaça inicialmente. E aqui, quando eu falo profissional do marketing, você deve entender que eu estou abrangendo todo mundo. Todo mundo que está nessa cadeia produtiva que é o marketing. Porque de forma conceitual, o marketing, que é uma ciência e que teve as obras de Kotler, que conseguiu crescer e se tornar um departamento empresa, ele mudou também bastante, Ele se difundiu. Então a gente tem profissionais focados em branding, a gente tem profissionais focados em performance, que pode ser o tráfego, e podemos ter ações de marketing direto ainda, mídia out of home, que é a mídia offline, Outdoors, placas, LEDs, etc. E também tem o pessoal da cadeia criativa que faz a produção audiovisual, e os designers que fazem marca e por aí vai. Quando eu falo profissional do marketing, eu estou falando de uma forma geralzona mesmo. Esse profissional, ele se viu ameaçado e eu acho que ele ainda se vê, de uma certa forma, ameaçado, dependendo do nível de instrução que ele tem e de clareza sobre o tema. Fato é que a IA consegue desenvolver inúmeras funções e consegue fazer coisas em velocidades inimagináveis para a capacidade humana. Fato, Mas agora, voltando a algumas casinhas, entendendo que existem esses dois pontos de virada recentes, a pandemia e a inteligência artificial, eu consigo pensar que esse profissional do marketing hoje, ele está muito mais ligado a uma questão de estratégia e uma estratégia personalizada.
está muito mais ligado à estratégia de fato e até com uma skill de sensibilidade para entender o que esse cliente precisa e entender o que esse cliente tem, que você consiga drenar esses recursos e trazer isso da melhor forma. Eu acredito que o marketing bem feito hoje, ele é feito muito na base da personalização ainda, né? É um serviço que é muito difícil de você escalar, porque cada pessoa tem necessidades específicas, cada pessoa tem condições específicas e um público específico. É um trabalho complicado para você fazer uma receita de bolo. Isso é uma transformação, porque se antes era possível vender pacote de post, hoje em dia eu já acho difícil. Mesmo que você consiga quantificar, você vai ter que entender e precificar por várias outras coisas que estão ali nesse pacote para você conseguir entregar esse post, né? Porque nunca é só um post. O que eu acho de bom nessa história toda, porque quando o marketing deixou de ser um trabalho de departamento dentro de empresa e direcionado para as pessoas específicas e se transformou em uma skill, uma capacidade, como uma habilidade analítica, como um conhecimento financeiro, tributário básico, as pessoas passaram a valorizar melhor e entender melhor as muitas camadas e muitos tentáculos que esse povo que é o marketing tem. E eu acho que o setor ganhou muito com isso e eu relaciono isso diretamente com os dois fenômenos que eu comentei, a pandemia e a adesão da IA, porque eu acho que o cliente entende melhor o que você faz e o que você não faz. Antes, o profissional do marketing era um grande bombeiro que apagava incêndio. Se você trabalha e já se viu nessa situação, super normal, né? A gente ainda exerce um pouco essa tarefa, só que hoje eu acredito que é mais fácil você dizer não para o seu cliente. Eu acho que hoje é mais fácil ele entender que tráfego pode fazer parte da estratégia ou não, e aí você pode fazer ou não, e aí você vai ter um outro parceiro. A pessoa do marketing, ela hoje se fragmenta muito mais fácil. E para onde que eu tô querendo levar essa conversa, essa reflexão aqui do Espaçonave? O profissional do marketing precisa ter uma capacidade de entender a situação do cliente para dizer não para as coisas também e para as ações que, inclusive, ele pode querer fazer. Porque tem muita empresa, muito empresário que está aí ligado no Instagram e está vendo as novidades e as receitas de bolo e os formatos do Reels, do sucesso, do momento para viralização, mas não sabe nem se para ele é bom viralizar. Porque a viralização, se você não tem uma conversão, se você não vende nada online, se você não vai conseguir vender para essas pessoas do Brasil todo, ou talvez até do mundo, não faz sentido, né? Vai ser uma métrica puramente de vaidade. Você vai crescer a sua base de seguidores, o que vai difundir os seguidores que você já tinha que de fato te compram. E acaba que você vai se comunicar de uma forma muito mais abrangente, mas em teoria você vai acabar convertendo menos, porque você vai chegar menos às pessoas que vendem. E o marketing é isso. O marketing precisa ter resultado. O marketing tem que te levar para quem vai te comprar. A função do marketing é atrair esse consumidor e entregar para o comercial. E aí vem muito esse pensamento estratégico de entender esses múltiplos caminhos, essas múltiplas possibilidades de ações que estão sendo potencializadas com a IA, em que antes você fazia muito mais difícil, hoje você faz mais fácil, ponto, mas também não dispensa o trabalho humano. Você vai ter que entender que isso dá trabalho e você vai ter que entender que tem que fazer sentido para sua estratégia. Porque senão você vai virar aquela pessoa que atira para todo lado, ao invés de tentar atirar, gastar sua munição toda no ponto certo. E eu acho que o profissional do marketing está aí, sabe? Eu acho que cabe a gente entender o que é o feijão com arroz desse cliente. E aí eu tô falando pequenas marcas, mas também marcas grandes. Tem muita gente aí que tá muito preocupado em ser vanguarda de tecnologia, mas não tá entregando feijão com arroz, sabe? A marca às vezes não tem uma estrutura de branding desenhada, bonitinha e documentada, não tem uma identidade visual legal, não tem um planejamento de conteúdo legal, não tem editorias bonitinhas e que vão conseguir gerar um fluxo de conteúdos que seja sustentável, né, para a execução dessa empresa, desse cliente.
Mas ao mesmo tempo a empresa está querendo fazer, sei lá, botar um tráfego gigante que vai comunicar uma coisa diferente do que a base espera. Os caminhos para dar errado são muitos, né? É mais interessante a gente falar dos que dão certo. Mas aí eu acho que o formato também mudou bastante. O profissional do marketing, ele hoje conversa com um cliente que já entende melhor e já aceita melhor as ações. E eu acho que isso também colabora com aquela visão de pensamento que nós, que somos profissionais há um pouquinho de tempo já, sentimos na pele, que é a de ver esse marketing sempre tendo que ser defendido, sempre tendo que ser advogado, porque as pessoas enxergam ele, ou enxergavam ele, muito como uma despesa e não como um investimento. E eu acho que isso melhorou, mas eu não acho que as pessoas estão dispostas a gastar mais também. Eu acho que elas estão dispostas a gastar no que vai dar retorno para elas e elas têm que se sentir confiantes. Como que a gente consegue elaborar isso? Com um planejamento estratégico desenhado sob demanda, entendendo a marca, entendendo o cliente da marca, entendendo quais datas vão fazer sentido. Enfim, eu posso falar sobre planejamento em outro episódio. Mas onde eu quero chegar é que hoje as formatações de trabalho para o profissional de marketing mudaram muito também. Se você é um autônomo, você pode prestar uma mentoria, você pode fazer uma consultoria, que é um serviço estruturado, né? Você tem uma metodologia e você aplica uma metodologia. Você pode prestar uma assessoria, que é uma formatação mais aberta, né, para o cliente e que engloba muitas ações e aí, de fato, você consegue executar mais coisa. Você pode vender serviços específicos, mas o que não pode faltar em nenhum desses é o planejamento estratégico. Não dá para não ter planejamento estratégico hoje em dia. E nós, como profissionais de marketing, da cadeia criativa, nós precisamos entender isso e entender que isso é um trabalho e conseguir precificar isso também dentro dos nossos trabalhos. Porque, de fato, é isso que vai dar o diferencial e o retorno para o seu cliente. Porque hoje em dia, sem estratégia, não dá mais. E aí, nessa estratégia, vai entrar o que faz sentido para a marca e o que a marca pode bancar, tanto em dinheiro, orçamento, quanto em outros recursos também. Tempo. O que é que você vai executar? Porque o trabalho de execução, para o profissional de marketing no geral, ele já está mais difundido, mas ele também precisa ser feito. E nem sempre o seu cliente vai conseguir fazer, incorporar dentro da empresa dele, seja uma empresa pequena, um autônomo, que às vezes não vai fazer porque não tem tempo e também porque não tem as expertises necessárias, né? Porque eles entendem que conseguem fazer minimamente, mas não fazem como um profissional. E é aí que você tem que entrar. Ou também empresas grandes que às vezes têm um setor de marketing, mas que contratam parceiros externos ou agências para prestar um serviço específico e pontual. Uma campanha, uma peça de veiculação, um audiovisual e por aí vai. Então, para a gente fechar, eu gostaria de falar uma frase aqui da Marta Gabriel, que é uma autora futurista e escreve muitas coisas sobre marketing e tecnologia, que eu gosto muito. E a frase é: para não ser substituído por um robô, não seja um robô. E basicamente é isso. O profissional do marketing não vai perder seu emprego para IA ou essas coisas assim. Só que se esse profissional não mudar a mentalidade que ele trabalha, pensando de fato na estratégia, de fato no que faz sentido e deixar de lado mesmo esses esforços que não fazem sentido para aquele cliente, ele vai ser alcançado por um robô. E aí ele vai ser lido praticamente como um robô. E aí não tem como a gente competir em velocidade com a tecnologia. A gente consegue competir em outras coisas e a gente consegue ganhar em outras coisas. Então esse foi o Espaçonave Podcast de hoje. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou feedback. Continuem mandando os feedbacks, por favor, porque eu tô aprendendo ainda a fazer podcast. Não sou um podcaster. Acho que tô mandando bem, tô conseguindo. E aí depois vocês me contam. E também aproveitando o finalzinho aqui para fazer um jabá. Se você precisa de um profissional do marketing para pensar a sua empresa, para pensar a sua marca com você, eu tenho diversas formatações de trabalho, mentorias, consultorias, assessorias. Tenho certeza que uma vai se encaixar no que você procura e vai ser um prazer te ajudar. Eu sou Henrique Félix, esse foi mais um Espaçonave Podcast e até a próxima quarta-feira.